General MacArthur walked from a cabin to open the surrender ceremony. No dia 2 de setembro de 1945, foi assinado a rendição do Japão e decretado o fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa nação em ruínas, um garoto de apenas 9 anos chamado Shotaro Ishinomori caminha pelas ruas. Ele abre um livro barato, de capa vermelha, um Akabon. O que ele vê ali não é apenas um desenho, é um terremoto cultural. As páginas parecem se mover, a câmera dá closes dramáticos, personagens correm em ângulos impossíveis e a emoção transborda no papel. Ishinomori não sabia, mas estava segurando o ponto zero do mangá moderno. É aqui que surge Osamu Tezuka, o homem que daria esperança a uma geração e mudaria para sempre o que chamamos de mangá moderno. Tezuka cresceu cercado por influências ocidentais. Ele assistia filmes da Disney, lia quadrinhos americanos e começou a imaginar um novo tipo de história, um mangá, que se movia como cinema, que fazia rir, chorar e sonhar. Shin Takahajima com certeza foi o seu divisor de águas. De suas mãos nasceram personagens que pareciam vivos, como Astro Boy e a Princesa e o Cavaleiro. Pela primeira vez, os japoneses viam emoção, movimento e a alma em um quadrinho. Para estudiosos como Paul Gravett, Tezuka não foi apenas um autor, ele foi o deus do mangá. Imagine o gênio criativo de Walt Disney, Hergé, Bill Eisner e Jack Kirby fundidos em um único homem. Ele não fez apenas histórias, ele as dirigia. Tezuka pegou o dinamismo do cinema e aprisionou no papel, fazendo as figuras saltarem das molduras com uma energia que o mundo nunca tinha visto. Era o início de uma nova era, e com o sucesso, as grandes editoras do Japão começaram a perceber que os mangás não eram apenas entretenimento infantil. Eles estavam se tornando um espelho da própria cultura japonesa. Mas a arte não vive sem a indústria. E nos anos 50, a disputa por cada iene das crianças japonesas se tornou uma guerra declarada. Esqueça a Shueisha por um momento. Em 17 de março de 1959, a verdadeira batalha começou. A gigante Kodansha lançou a Shonen Magazine e a Shokugan lançou a Shonen Sunday no mesmíssimo dia. A disputa era tão intensa que as editoras brigavam por cada segundo do tempo das crianças contra a televisão. Tezuka estava no centro desse furacão, desenhando para 7 revistas diferentes ao mesmo tempo, dormindo apenas 4 horas por noite para bater prazos desumanos. Foi nesse vácuo que o mangá deixou de ser coisa de criança para se tornar algo onipresente e vital para a cultura japonesa. Nos anos 70, o jogo mudou. Surgiu uma nova editora, jovem e ousada, que mirou direto no coração da juventude, a Shueisha. Em 1968, a Weekly Shonen Jump entra no ringue com uma filosofia clara: esforço, vitória e amizade. Mas o impacto cultural do mangá atingiu seu ápice trágico em 1970, quando o personagem Toru Rikishi morreu no mangá de boxe Ashita no Joe. O Japão parou. Cerca de 700 pessoas compareceram à sede da Kodansha para fazer um funeral de verdade, com um padre budista para o personagem de papel. 主人公と同じぐらい人気のあるキャラクターが死ぬ事件がありました。力士徹という明日のジョーのライバルですけども、その死んだ時に私としても随分いろいろ編集の人と話し合いながら
その話を組み立てていったんですけども、それが本になった途端にものすごく電話とか手紙とかいろんなものが来たんですね。もう最初はもう誰かが冗談でね、そんな冗談だと思ったんですよ。で私はだけどそうやってファンの人が集まって来てるから来てくれって言われたんで行ったんですけども、そしたら本当にみんな真剣な顔してもう目を泣き荒らしてる人もいたし、それから黒いスーツ着てね、お葬式の格好で来てる人もいましたし、それから会場へ入ったらお坊さんが来てお経をあげてたりなんかしてたんで、私もすごくなんか誰か大事な人を亡くしたような気持ちにその時に初めてなったんですが。Isso forçou a Shueisha a elevar as apostas, preparando o terreno para o que viria a seguir. Se Osamu Tezuka foi o deus que criou o mundo, Akira Toriyama foi o homem que ensinou a lutar. No início dos anos 80, o Japão testemunhou um fenômeno sem precedentes. Toriyama começou sua dominação com Dr. Slump, que foi o mangá mais vendido de 1980 a 1982. Mas o verdadeiro terremoto veio em 1984, com o lançamento de Dragon Ball na Weekly Shonen Jump. A obra não apenas definiu a fórmula de ação, amizade e esforço, mas dominou o topo das vendas de 1987 a 1992. Sob o traço de Toriyama, a Jump atingiu a vendas recordes de 6,53 milhões de cópias por semana em 1994, tornando o autor um dos homens mais ricos do Japão. Toriyama provou que o mangá era uma força econômica imparável. Nos anos 90, enquanto o mundo via a explosão de Akira no cinema, as bancas japonesas viviam uma dança de cadeiras. Após a era dourada de Dragon Ball, o bastão foi passado para o basquete de Slam Dunk, o mangá mais vendido entre 1993 e 1996. Mas, ao final da década, dois jovens autores estavam prestes a herdar o trono. Em 1997, Eiichiro Oda lançava One Piece e, em 1999, Masashi Kishimoto apresentava Naruto. Eles formariam, junto com Bleach, a nova trindade da Shueisha, consolidando o mangá como a maior exportação cultural do Japão moderno. Se você quer falar de recordes, você tem que falar de Eiichiro Oda. Se você quer falar do mangaka que mais influenciou a nova geração de mangakas, é Taito Kubo. E se você quer falar do maior exportador de cultura japonesa dos anos 2000, você tem que falar de Masashi Kishimoto. A partir do ano 2000, o mundo dos mangás entrou em um período do domínio quase monárquico de One Piece. Foi o mangá mais vendido do Japão em praticamente todos os anos entre 2000 e 2017, com breves interrupções por títulos como Nana e Death Note. Oda desafiou os recortes de Toriyama, alcançando tiragens iniciais absurdas de 2,52 milhões de cópias por volume único. Enquanto Oda dominava as vendas, Masashi Kishimoto conquistava o coração do ocidente, com a sua história sobre um órfão rejeitado em uma escola de ninjas. Kishimoto refinou o arquétipo do herói azarão, tornando Naruto um pilar fundamental da expansão global do mangá dos anos 2000. Hoje em dia, vemos uma nova mudança. A partir de 2020, fenômenos como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen começaram a desafiar o trono de One Piece, impulsionados pela força do streaming e da internet. Mas a base de tudo continua sendo a rivalidade e a paixão desses autores. Toriyama, Oda, Kishimoto não apenas desenham páginas, eles construíram templos de imaginação que hoje são oxigênio cultural de bilhões de pessoas. De Tezuka a Toriyama, de Toriyama a Oda. A história do mangá é a história da superação humana. Qual desses mestres mais marcou a sua vida? Comenta aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
当にもう22ページ、明日の朝までにやらなきゃいけない。いやー、しかし気分はいいですな一歩終わるとまあ呆れるでしょうな。ねえ、本当にこんな辛い仕事っていうのは40年やってるっていうのはバカじゃなきゃできないですよね。